Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler a Bíblia, meditar nos Evangelhos e aprender de Jesus. Amém. Amém. João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém. Então, o trecho que a Noemi leu do Evangelho de João, no capítulo 21, nos fala de uma passagem onde Jesus já ressuscitou. Ele está com os apóstolos e ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: Sim, Senhor, eu te amo. E ele diz: apacenta, cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes ele faz essa pergunta. E Pedro, até meio constrangido da última vez, diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, diz Jesus para ela, ou cuida das minhas ovelhas, ou, numa linguagem que nós podemos entender, prega o Evangelho, orienta as pessoas, leva as pessoas ao Evangelho, cuida das pessoas para que elas conheçam o Evangelho, conheçam a Jesus, deem culto a Deus, não é? E elas seriam as ovelhas do Senhor Jesus, não é? O rebanho do Senhor Jesus, a igreja de Jesus, não é? Então, Jesus está falando para Pedro: cuida, apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Bem, porque antes de Jesus ser crucificado, todo aquele sofrimento, Pedro, com muito medo daquelas pessoas, daquela situação difícil em que eles viveram quando Jesus foi crucificado, ele também nega Jesus a 3 vezes. Ele diz assim para Jesus, antes dos fatos acontecerem, né? Senhor, por ti daria a minha vida. E Jesus fala assim: você daria a tua vida por mim, Pedro? Pois te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois Jesus foi morto na cruz, ressuscitou, e agora Jesus pergunta a Pedro, também por 3 vezes, se Pedro o amava. E se Pedro amava até mais do que os outros, não é? Então você vê essa passagem, a importância dessa passagem, a declaração de Pedro, que amava Jesus, não é? E se Deus perguntasse a nós, Jesus viesse até nós e falasse o nosso nome e perguntasse: você me ama? Qual seria a nossa resposta? Muitas vezes nós não amamos Deus como deveríamos amar, não é? Muitas vezes o nosso testemunho é falho, não damos ouvidos às palavras de Deus, especialmente naquelas situações em que nos vemos com muito sofrimento, situações de grande angústia, onde sentimos realmente uma pressão, um desespero muito grande. A nossa tendência realmente é ir pelo caminho mais fácil. Muitas vezes negamos a Deus. Algumas pessoas não. Algumas pessoas, quanto mais sofrimento, mais elas se achegam a Deus em oração e fazem verdadeiras batalhas de oração. Mas a maioria das pessoas costuma, assim, meio que, às vezes por atos, por palavras, negar a Jesus, negar o Evangelho, praguejar, odiar, não é? E dar um mau testemunho da sua fé, porque em situações de grande sofrimento é que nós somos provados, não é? Aí Jesus nos diz assim: você me ama? E fala, se ele falasse o nosso nome, nos perguntasse: você me ama? Muitas vezes nós negamos Jesus, não é? Porque nós, no meio da tempestade, nós deveríamos estar firmes com Jesus, porque as tempestades passam e logo vem a calmaria. Todos os problemas têm um tempo para passar, todos os problemas serão resolvidos. Deus nos abençoa,
Deus tem prazer em nos ver felizes, mas devemos ter essa fé, essa confiança, como a exemplo de Pedro, que junto com os apóstolos haviam passado toda aquela situação de medo, de pavor quando Jesus é crucificado, e agora estavam novamente com Jesus, ele uma vez ressuscitado e livre da morte e abençoando a todos, não é? Então, se vocês verem que toda situação de sofrimento, ela passa, não é? Mas qual é a lição que Jesus quer nos dar? É nós amarmos a Deus, é muito importante, e confessarmos esse amor nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza, não cedermos à tentação de negarmos aquilo que às vezes pregamos por anos, que confessamos e numa hora de grande desespero negamos tudo por desespero. Ah, porque não valeu a pena ser honesto, não vale a pena pregar o evangelho, porque todos se dão bem, eu me dou mal, eu estou com uma doença. Então as pessoas naquela hora de desespero se revoltam até contra o evangelho, contra aquilo que tantas vezes pregaram, e negam a Jesus, mas não devemos fazer assim. Quanto mais a situação nos requerer que tenhamos que confessar o nosso amor a Jesus, vamos confessar o nosso amor a Jesus, porque Jesus está conosco e Ele nos ama mais do que nós o amamos, com certeza. E esse amor a Jesus é que vai fazer com que nós possamos passar pelas tempestades, pelos problemas, e estar com Jesus nos tempos de calmaria, onde poderemos meditar na sua palavra, poderemos confiar nele. É muito importante que tenhamos essa visão sobre nós mesmos. Será que sempre damos testemunho de amor a Jesus? Ou quando estamos no trabalho ou na nossa família, tudo damos testemunhos como um testemunho negativo, como quem nunca ouviu falar de Jesus, não é? Defendemos coisas que Jesus jamais defenderia. Então é muito importante assim, eu preciso dizer a Jesus: Senhor, eu te amo e por isso eu te sigo, por isso acredito na sua palavra e por isso estarei sempre convosco, honrando e glorificando o teu nome. Para que Jesus nos abençoe, que Ele escute da nossa boca que nós o amamos e que nós também amamos o nosso semelhante, porque é assim que Jesus quer também, que nós sejamos um braço de caridade, um braço de ajuda para aqueles que precisam, não é? Deus não precisa de juízes que julguem a todos, né? Deus precisa de homens, mulheres que amem o seu próximo e acolham aquele que sofre, não é? Então vamos pensar assim: nós amamos Jesus, mas como Pedro um dia negou a Jesus, muitas vezes nós negamos também. Mas vamos entender uma coisa: vamos confessar o nosso amor a Jesus todos os dias e vamos fazer a obra de Deus, que é a caridade, que é o amor ao próximo, dando um bom testemunho cristão, provando ao mundo que nós amamos Jesus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Nós pedimos que você possa compartilhar, dar um like e assistir os outros vídeos. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, por essa palavra, por esse tempo. Pedimos a Deus que nós possamos ter um coração voltado para Ti 100%. E quando o Senhor vier perguntar se nós o amamos, e nós Amém. vamos responder com todo o coração. É claro que amamos. Amém. Pedimos, ó Pai, que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, o familiar dessa pessoa, o nosso país e a nossa vida, né? Que nós possamos ter um coração voltado a Ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.